E para hoje temos imunidade inata. Na aula passada, vimos os mecanismos de produção de anticorpos e suas funções. Também mostrei como ocorre a criação da memória imunológica. Hoje veremos os tipos de resposta imune inata. Bora lá? Nós temos dois tipos de resposta imune: a imunidade inata e a imunidade adquirida. A resposta imune inata, foco da nossa aula, é também conhecida como natural e é a primeira linha de defesa do nosso organismo. Na verdade, ela é a primeira e a segunda linhas de defesa do nosso organismo. Ela possui esse nome porque o termo inato significa natural, isto é, que nasce com a pessoa. Portanto, não é preciso um contato prévio com o patógeno para que a resposta se inicie. Ela também é chamada de inespecífica, porque não tem preferência, não é fresquinha. Ela não escolhe quem é que ela vai atacar. Ela nos defende de qualquer tipo de invasor. Como eu disse anteriormente, ela é composta pela primeira linha de defesa, que são as barreiras naturais, assim como pela segunda linha de defesa, que são o sistema complemento e o processo inflamatório. Só por curiosidade, a imunidade adquirida também é conhecida como imunidade adaptativa e específica. Essa já é mais fresquinha, mais delicada, ela é específica. E na prática, ela é a nossa terceira linha de defesa. A gente vai conversar sobre imunidade adquirida na próxima aula, beleza? Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Para conseguir invadir o organismo, o antígeno se depara com nossa primeira linha de defesa. São as barreiras que se opõem à sua entrada. Essas barreiras são classificadas como barreiras mecânicas, microbiológicas e químicas, assim como as células do sistema imune que não precisam ser ativadas pelo mecanismo de memória imunológica, como os fagócitos, neutrófilos, monócitos e macrófagos, e as células linfócitos NK, os linfócitos natural killers. Nesse sentido, a imunidade inata também influencia na resposta imune adquirida, pois, ao fagocitar os antígenos, inicia-se o processo de memória imunológica. Outra característica da imunidade inata é que ela reconhece um número limitado de patógenos e substâncias dos micro-organismos que a estimulam. Essa condição é denominada padrões moleculares associados a patógenos, ou PAMPs, em relação às barreiras naturais. Como exemplo de barreira mecânica, temos a pele, mais especificamente sua superfície, a epiderme. A epiderme é constituída por células mortas, ricas em queratina e fortemente aderidas umas nas outras, impedindo a entrada de micro-organismos. Também é considerado barreira mecânica o muco presente na vagina e nas vias respiratórias. Na vagina, encontramos um muco ácido, mas isso será apresentado, comentado mais adiante, beleza? Já nas vias respiratórias, mais especificamente na cavidade nasal e no trato respiratório, encontramos células que produzem muco e possuem cílios. Partículas indesejadas e micro-organismos grudam nesse muco e os cílios
presentes nessa parede de células movimentam o muco na direção da boca. Neste momento, temos duas opções. Ou nós engolimos esse muco cheio de partículas e micro-organismos, lembrando que o suco gástrico apresenta um pH bem ácido, que degrada quase tudo, ou projetamos para fora, ou cusparamos esse muco. Resumindo, no dia a dia isso acontece recorrentemente, então esse muco sobe pelo trato respiratório até a boca e sem querer, sem perceber, a gente está engolindo um monte de micro-organismos e partículas presentes no ar. Ainda bem que dificilmente cusparamos, né? Mas tem uma galerinha porca na rua aí que fica fazendo isso. Como exemplo de barreira microbiológica, podemos citar a microbiota, que é a nossa flora de bactérias. Ela é localizada no intestino, na boca, na pele e, no caso das mulheres, na vagina. Seu papel é reduzir a probabilidade dos micro-organismos se multiplicarem em número suficiente para causar doenças. Como exemplo de barreiras químicas, temos a lisozima e a fosfolipase, assim como o suco gástrico e a secreção vaginal. Essas duas enzimas, encontradas na lágrima, na saliva e na secreção nasal, destroem a parede celular das bactérias e desestabilizam suas membranas bacterianas. O pH muito ácido encontrado no suco gástrico e na secreção vaginal impedem a proliferação e passagem de micro-organismos para outros locais. E por fim, vamos agora compreender a segunda linha de defesa da imunidade inata, que é o sistema complemento e processo inflamatório. O sistema complemento é constituído por glicoproteínas plasmáticas sintetizadas no fígado e por plasmócitos, assim como por fibroblastos, denominados proteínas C reativas. Então teremos proteína C reativa 1, proteína C reativa 2, proteína C reativa 3 e assim sucessivamente. Essas proteínas atraem leucócitos e ativam um evento cascata que altera a permeabilidade vascular, a permeabilidade dos vasos sanguíneos, contribuindo com o processo inflamatório. A gente vai ver isso melhor daqui a pouco, mas já adiantando, vamos entender um pouquinho melhor esse processo, essa atividade. Então, olha só, imaginem que houve uma lesão na pele, você foi lá e se cortou, e aí entrou bactérias. Os fibroblastos, essas proteínas C reativas, estarão ali na região, porque estão distribuídos por todo o corpo. Em contato com essas bactérias, as proteínas C reativas irão atrair leucócitos que virão ali da corrente sanguínea ou da própria região lesionada. Ao mesmo tempo, eles vão ativar um evento em cascata que resultará na ativação do processo inflamatório. Como é que essas proteínas C reativas auxiliam ou ativam o processo inflamatório? Aumentando a permeabilidade dos capilares, dos vasos sanguíneos daquela região. Olha que interessante. Se essas proteínas aumentam a permeabilidade dos vasos sanguíneos, essa condição vai ajudar na chegada de novos leucócitos oriundos do sangue, linfócitos, então neutrófilos, monócitos, entre outros, a chegar mais rápido na região afetada, invadida. Em relação ao processo inflamatório, ele ocorre quando agentes agressores ultrapassam nossas barreiras naturais
e invadem os tecidos, ou quando ocorre uma lesão celular sem a presença de antígenos. Como assim, professor? Lesão celular sem presença de antígenos. As famosas ites da vida, tendinite, bursite, etc. É importante entendermos que existe diferença entre processo inflamatório e processo infeccioso. A inflamação é gerada por reação tecidual frente a agressões, frente a lesões celulares, sem necessariamente ter o envolvimento de processo infeccioso, sem a presença de antígenos. Como exemplos, temos tendinite, bursite, gastrite, laringite, todas as ites que a gente conhece. Já a infecção ocorre quando o processo de inflamação é causado por micro-organismos, por antígenos. Que tipo de micro-organismos? Vírus, bactérias, fungos, entre outros. E nesse caso, quando citocinas, lembra que a gente falou de citocinas? Quimiocinas e citocinas? Outro papel de citocinas envolve reações celulares. Então, quando a gente tem um excesso de citocinas, o resultado é febre, dor de cabeça, mal-estar generalizado, perda de apetite e, às vezes, sonolência. Então, a gente viu que citocinas apresentam o papel de sinalização. Um leucócito produz, libera citocina no sangue ou no tecido para chamar outros leucócitos. Só que essas substâncias químicas apresentam outras funções, que não vem o caso agora a gente discutir, mas a gente tem citocinas pró-inflamatórias, citocinas anti-inflamatórias, o próprio exercício produz citocinas pró-inflamatórias e citocinas anti-inflamatórias. Então, essa classe de proteínas apresentam inúmeras funções conforme a situação e conforme a região. O que é um processo inflamatório infeccioso? É um processo inflamatório com a presença de micro-organismos. Vamos lá. Um ralado no joelho naturalmente causa lesão celular. E nesse exemplo é acompanhado de invasão bacteriana. Essa lesão acompanhada de invasão bacteriana causará um processo inflamatório infeccioso. Quais são os mecanismos de defesa quando temos um processo inflamatório infeccioso? Os mastócitos, que são os leucócitos encontrados no tecido, produzirão mediadores químicos inflamatórios, como as citocinas, quimiocinas e histamina. As citocinas e quimiocinas se ligam aos neutrófilos e monócitos que estão lá no sangue, atraindo-os para a região lesionada. Quando os monócitos migram para o tecido, eles se diferenciam, eles amadurecem e se tornam macrófagos. A gente já viu isso. Então, os neutrófilos mais os macrófagos lá dentro do tecido lesionado e invadido farão fagocitose das bactérias. Após fagocitarem, esses leucócitos, essas células morrem. Esses cadáveres em excesso, então se tiver muita bactéria, logo vários macrófagos e vários neutrófilos farão fagocitose e morrerão. Esses cadáveres darão origem ao pus. Essas citocinas e quimiocinas, além de ativarem os monócitos e neutrófilos, elas também causam vasodilatação e aumento da permeabilidade capilar. Os basófilos que estão lá no sangue vão produzir histamina. Essa histamina, então, também vão produzir histaminas, pois os mastócitos que já estão no tecido já estão produzindo histamina. Essa histamina liga-se aos eosinófilos, atraindo-os. Então, mais células do sistema imune estão indo na direção da lesão, do tecido atacado. Além de
estimular, além de atrair os eosinófilos, a histamina irá causar vasodilatação e aumento da permeabilidade capilar. Qual a importância dessa resposta fisiológica? Então, olha que interessante. Eu tenho duas vias que estão causando vasodilatação e aumento da permeabilidade capilar. O resultado desta resposta fisiológica é aumento do fluxo de sangue. Qual que é o objetivo de aumentar o fluxo de sangue na região invadida? Trazer mais células do sistema imunológico, facilitar a chegada dessas outras células para defender o nosso organismo. Essa vasodilatação e aumento da permeabilidade dos vasos sanguíneos geram os sinais cardinais da inflamação. Então, essa vasodilatação e aumento da permeabilidade capilar resultam em vermelhidão, que é o eritema, inchaço, que é o edema, aumento da temperatura local. O aumento da temperatura local evita a multiplicação e proliferação das bactérias. A dor, na verdade, ela é causada pela lesão celular. Na pele, existem sensores de dor, chamados nociceptores. Então, essa condição de inflamação vai estimular esses receptores de dor e aí o sistema nervoso central vai detectar dor. O vermelhidão ocorre devido ao aumento de fluxo de sangue para a região. O inchaço está acontecendo porque existe um extravasamento do plasma sanguíneo para dentro das células lesionadas. O aumento da temperatura é naturalmente devido ao maior volume de sangue na região. Sangue quentinho, aumento da temperatura. Além disso, está chegando mais células do sistema imune. Então, mais células em movimento, maior será a produção de calor. Muito bem, chegamos ao final de mais uma aula. Vale lembrar que todas as quintas temos conteúdo novo no nosso canal. O tema da próxima aula é tipos de imunidade adquirida. Esse é o último conteúdo de revisão sobre sistema imune. Depois ingressaremos na parte específica sobre os efeitos do exercício físico no sistema imune. Estamos chegando aí na cereja do nosso bolo. Sou o professor Paulo Minari. Se você gostou da nossa aula, clica aí no joinha, ative o sininho, inscreva-se no nosso canal e não esqueça de deixar seus comentários. Valeu, forte abraço e até a próxima!